Bom dia, meu amado irmão em Cristo Jesus. Quero neste dia, nesta manhã tão bonita, trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero ler, deixar uma porção da palavra de Deus, uma história muito interessante, que ela retrata a fidelidade de 3 homens que decidiram servir ao Senhor e ainda que pagassem um alto preço pelas suas vidas, mas eles decidiram colocar no seu coração que em momento algum eles negariam o seu Deus. E este episódio está escrito lá em Daniel, capítulo 3. Talvez você já tenha ouvido, a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria falar um pouquinho neste dia sobre esses 3 homens de Deus, protegido e amparado pelo Senhor. É assim que o Senhor faz conosco, quando nós somos fiéis, quando nós decidimos servir ao Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Veja bem a história. No registro de Daniel capítulo 3, eu quero tomar como base apenas 2 versículos, o 16 e o 17, mas também eu quero ler outros, mas esses 2 versículos é o versículo-chave para nós pensarmos um pouco neste dia na meditação da palavra de Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ou seja, eles já estavam confiantes, já tinham depositado a total confiança nas mãos de Deus. Então, eles sabiam que agora, aquela luta travada, aquele mal que estava para suceder sobre as suas vidas, eles não temiam, porque eles sabiam que tinha um Deus que estava lutando por eles, estava intervindo por eles, e nós precisamos confiar nisso. A história diz no capítulo, lá no início do capítulo, que Nabucodonosor, ele por ser o rei da Babilônia, ele era o homem mais temido na face da terra, um homem cruel, um homem que matava as pessoas, e tomava suas casas, mulheres, filhos, e ele cometia vários tipos de, digamos assim, de atrocidades. Ele era rei e eles colocavam como um Deus. Então ele mandou fazer uma estátua, uma grande estátua, uma estátua de ouro, e ser levantada na Babilônia. E mandou que seus aliados, os seus ministros, governadores, prefeitos, sátrapas, e convidasse todas as pessoas, todas as nações, para ir adorá-los, adorar aquela estátua. Aquela estátua lá representava talvez o próprio Nabucodonosor, ou um Deus, diz aqui, ou um Deus chamado Bel, o ídolo principal, ou o Deus dos demônios. Veja bem a vocês que a coisa era terrível. E aqueles 3 jovens hebreus, a palavra de Deus diz que eles colocaram no seu coração, decidiram a não adorar nenhum ídolo, a não colocar nenhum ídolo no lugar do seu Deus. É por isso que lá no versículo 16, ele responde, com toda a convicção para Nabucodonosor, dizendo que não necessitamos te responder sobre este negócio. Ou seja, aquela negociação já não era mais Sadraque, Mesaque e Abednego, sim Deus com o rei Nabucodonosor. Só que o rei, ele duvidava e ele desconhecia o Deus verdadeiro, o Deus desses 3 jovens, e ele também escarnecia, porque quem não acredita em Deus, ele é um escarnecedor, é um homem mau, um homem ímpio, e o rei Nabucodonosor não era diferente. Nós vemos que nessa reunião, nesse dia que foi marcada a inauguração daquela grande estátua,
chegou diz que chegou alguns homens ao rei e fizeram uma intriga, né? Fizeram uma fofoca ao rei, dizendo o seguinte: olha, rei, não foi feito um decreto em que todas as pessoas que fosse obrigado a adorar, e qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha do fogo ardente? O rei diz que sim, é assim. Ah, mas tem uns homens hebreus que recusaram, eles não obedeceram a ordem do rei. E o texto diz que o rei se enfureceu, o rei, ele ficou irado, porque ele, sabendo que aqueles 3 homens, embora aqueles 3 homens tinham se destacado na sua província, no seu governo, eram homens especiais para ele, mas nesse momento o que valia era o que ele tinha feito, era o que ele tinha ordenado, era o seu decreto. E diz a história que ele então manda chamar aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e dá uma oportunidade para eles, dizendo: olha, eu fiz uma estátua para que todos pudessem adorar, e chegou até o meu conhecimento que vocês rejeitaram. O decreto diz que qualquer pessoa que não adorar a estátua, que for apanhado não adorando, será lançado no lago ardente de fogo. E vocês então, vocês terão uma oportunidade para vocês fazerem isso. É onde que eles entram com este versículo dizendo: nós não precisamos, não necessitamos te responder sobre este negócio. Ou seja, nós não vamos servir a esse Deus que você está querendo nos obrigar a servir. É uma decisão nossa. Nós já fizemos escolha, nós não vamos servir. Então o rei disse: olha, nós vamos estarmos todo mundo reunido. E no verso 15 diz assim: agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de fole, de todas as sortes de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Querido, pensa bem, o rei estava se colocando na autoridade máxima acima de Deus. Ele diz: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então nós vemos que ele tinha feito um desafio. O próprio rei, ele fez um desafio, desafiou Deus: não brinque com Deus. Então aqueles jovens, homens de Deus, crentes, separados por Deus para fazer a diferença, ele responde: nós não é necessário que nós te respondemos este negócio. Agora não é mais conosco, agora é com o nosso Deus. É o nosso Deus que vai nos livrar. Por isso, eles confiantes, eles não serviram. E a história diz que o rei então se encheu de furor, mandou aquecer aquele forno, como era de costume, mandou aumentar a sua temperatura 7 vezes. Imagina que qualquer um que fosse lançado ali não sobreviveria, não teria chance, nem mesmo sem aumentar a capacidade do aquecimento. Imagine você aumentando. E diz então o texto, a história, que o rei mandou chamar os seus melhores homens, os homens mais fortes do seu exército, amarrarem os 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrar os pés e mãos e ser lançado na fornalha. Quero dizer para você, meu irmão, que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Imagine você, fogo ali consumindo, vivo, fogo.
você ser lançado porque você faz uma escolha em não servir ao homem, mas você faz uma escolha correta, que é servir a Deus, confiante em Deus. E eles foram lançados. Diz o texto que quando eles foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, e nada aconteceu com eles. Eles andavam no meio do fogo, só que, para a surpresa do rei e daquelas pessoas, não são apenas os 3, eles viram 4. E o texto diz que eles viram um homem semelhante, com aspecto, o quarto tinha um aspecto semelhante ao Filho dos Deuses. Nós entendemos, irmãos, que ali Deus estava com eles. Jesus ali estava com eles. E eles andavam para lá e andavam para cá e não se queimavam. O rei, então, manda chamar aqueles homens para que eles possam sair daquela fornalha, e diz o texto que nem um cabelo sequer o fogo tocou, nem o cheiro de queimado tinha nas suas roupas. E nós vemos então que agora o rei então pôde ver que o Deus que Sadraque e Mesaque e Abednego servia era um Deus poderoso, um Deus sobrenatural. E lá no verso 28 ele reconhece e diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse e nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Ah, meu amado, meu irmão, como isso é maravilhoso, como isso é tremendo, a gente poder acreditar num Deus que pode nos livrar da mão de homens cruéis, homens terríveis, assim como aqueles homens puderam acreditar no Deus que criou os céus e a terra. E você, meu querido, diante dessa história, você crê, você acredita que o Deus que te criou, Ele tudo pode? Ainda que você esteja passando momentos difíceis, momentos de crise, momentos de turbulência na sua vida, nós estamos vivendo um ano de triste pandemia, um ano em que muitas pessoas estão com medo, já não saem mais de casa, muitas pessoas depressivas, muitos que perderam seus entes queridos, mas Deus tem o controle de todas essas coisas. E Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua família. Assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tem sido conosco. Deus tem nos livrado. E por isso nós louvamos a Deus, porque Deus tem sido um Deus maravilhoso. Se você crê nesse Deus maravilhoso, eu creio. Eu gostaria que você também cresça, se você fizesse a sua decisão em servir a Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, um Deus que nos fez, um Deus que quer suprir toda a necessidade, toda a nossa necessidade. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te dar a paz interior, que Deus possa proteger você, proteger a sua família. É no nome dele que nós falamos nesta manhã. Deus te abençoe.